Fala, torcida rubro-negra, mais um dia, dia quente na ilha? Não, nem tão muito quente, porque o Sport ultimamente não vem dando muitas notícias. Por quê? Porque só tem o Brasileirão para jogar e a Copa do Nordeste que está esperando aí. Eu pensava que ia ser nesse mês aí de Copa, mas Yuri Romão falou ontem que vai ser em setembro ou outubro. Ainda não tem a data definida, mas está para ser em setembro ou outubro. Mas o Sport vem com a semana cheia aí para treino. Antônio Oliveira, vamos ver aí se esse trabalho vai começar a surtir efeito, né? Porque os 2 primeiros jogos não foi muito bom. O primeiro foi uma catástrofe, horrível aquele jogo. Esse segundo não deu para avaliar bem o Sport, porque o Sport tomou um gol com 6 minutos de jogo. Isso aí acabou com a estratégia do treinador, né? Que tinha mudado ali o esquema tático para ver se dava uma melhoria. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a entrevista aí que o Yuri deu, né? A coletiva, sobre novas contratações chegando no Sport. Notícia bombástica. Novas contratações chegando no Sport. E falar dessa rodada aí de Copa do Brasil, porque mesmo o Sport não estando na Copa do Brasil, a Copa do Brasil tem alguns adversários do Sport e é a Copa do Brasil. É um campeonato nacional que merece a nossa atenção. Vamos lá, agora eu vou pedir para vocês, antes de eu falar mais sobre o assunto, se inscreve aí no canal, pois o Sport nem faz a gente ter aquele ânimo de torcer ultimamente, porque é a pior campanha da história do Sport. Eu nunca tinha visto algo desse tipo, mas eu tô aqui todo dia fazendo vídeos para vocês, então se inscreve aí no canal e dá essa força. Vamos lá. Começando pelas mudanças aí, né, que tiveram na parte da administrativa, diretoria do Sport. Guilherme, ele saiu do futebol e não só saiu do futebol, como saiu do Sport. Entregou seu cargo de vice também e agora está fora do Sport. Avaliar o trabalho dele. O pessoal pegou ele para Cristo e detonou como se todo o trabalho tivesse sido ruim. E não foi, minha gente. Assim, o Sport hoje não merece elogio nenhum o futebol que está tendo em campo. Mas eu lembro muito bem, começo do ano, as contratações que o Sport fez, e muito passa aí pelas decisões ousadas que Yuri e que Guilherme fizeram. Eles tentaram mudar, fazer diferente. E a torcida do Sport sempre reclamou é a mesma coisa, vem os mesmos treinadores, vem os mesmos jogadores. Pô, o Sport montou uma equipe de scout muito boa. Montou também um esquema financeiro que botou o Sport em dia, tanto que a gente voltou ao mercado. E aí sim tem um grande erro, as contratações. Pô, contratações de Carlos Alberto e Matheus Alexandre, pelos valores que foram, bicho, não tem explicação. Eu sempre comparo a contratação de Pulga pelo Bahia. Foi valores similares ao que a gente pagou por Carlos Alberto, por Matheus Alexandre, assim, e a qualidade de Pulga nem se compara. Pulga é muito melhor. Então aí, na hora de desembolsar o dinheiro, eu acho que errou nessas duas. Mas por que desembolsou o dinheiro? Porque se tivessem chegado como jogadores emprestados, ninguém ia estar falando dessas contratações. Tinha sido só mais uma contratação que não deu certo. Mas o Sport contratou muitos jogadores que a torcida apoiava. Sérgio Oliveira, quem não gostou? Até Paciência, todo mundo se empolgou. Atêncio, todo mundo gostou também. Rivera, pô,
Eu não vi ninguém sendo contra a contratação de Rivera. Essas 4 contratações foi por causa da equipe de scout, foi por causa da negociação de Guilherme. Então, assim, errou as decisões principais, tanto de Guilherme como Yuri, que não foge da responsabilidade, ele puxa para ele a responsabilidade, foram demorar muito com Pepa, que eu acho que é o principal responsável pela crise que o Sport está. Demorar muito com ele. A contratação, sim, de Matheus Alexandre e Carlos Alberto, assim, não tinha lastro para o Sport bancar esses valores. Se fosse um Corinthians, um São Paulo, beleza pagar, porque são jogadores, pelo menos Carlos Alberto já entregou resultado, principalmente no América Mineiro. Matheus Alexandre, eu acho que não valia nenhum time pagar o que pagaram por Matheus Alexandre. Na época, eu hoje estou dando muito valor à minha primeira impressão. Quando falou o dinheiro que gastaram em Carlos Alberto, vamos ver, né? Talvez dê certo. O cara jogou bem no América. No Botafogo não foi bem, mas entregou alguma coisa no Botafogo. Agora, Matheus Alexandre, quando falaram valor por um lateral direito, onde a gente já tinha contratado Hereda e tinha de Plácido. Ah, não, mas já não contava com de Plácido. Beleza, mas não precisava investir correndo naquele momento. E se fosse para investir, tinha que ser num jogador que tivesse já demonstrado mais qualidades aí na sua carreira, que não é o caso de Matheus Alexandre. Mas tudo bem. Investiram bem na base, então o investimento na base, tudo bem que tiveram muita sorte, né? Zé Lucas foi uma sorte por causa da demora que teve em contratar o volante, que é outra falha aí também da diretoria, demorou muito para contratar o volante. Então sim, a diretoria tem suas falhas, mas pegar e também crucificar como se o cara tivesse feito só um trabalho horrível no Sport, não é assim. O cara fez sim um trabalho bom. Se o Sport hoje tivesse com 8 pontos, não vou nem dizer lá o que o Ceará está fazendo, 8 pontos, tivesse vencido Bragantino e Fortaleza, que esses são o que crucifica o trabalho. Se tivesse vencido esses 2 jogos, ninguém estaria batendo na diretoria como bateu no momento. Mas o negócio o Sport entrou nessa crise, 2 pontos em 9 jogos é inaceitável e tinha que ter uma mudança. Porque eu digo sempre, no futebol, derrota chama derrota. Vitória chama vitória. E quando tá nesse ciclo de derrota, e olha que ciclo, um ciclo que a gente nunca viu na Ilha do Retiro. Quando entra num ciclo desse tipo, algo tem que ser feito. E não dá para, nesse momento, mudar o elenco como um todo. Não tem como fazer isso. Até porque a janela tá fechada. Mas algo tinha que ser feito agora. E foi feito. Mudou a diretoria. Só que o que foi contratado agora como diretor é uma dessas contratações que eu olho, não vai mudar para melhor. Não vai ter um impacto de chegar e mudar radicalmente para melhor. É um diretor que foi demitido do Figueirense, que está na 3ª divisão. Estava na lanterna lá. Então, queira ou não, currículo pesa. A pessoa tem que galgar seu espaço. E eu acho que é um pulo muito grande. Ah, não, ele foi diretor no Cruzeiro. Não era ele que mandava no Cruzeiro. Tá, ele era o 2º homem, beleza, mas não era ele que mandava. Então, assim, primeiro trabalho, não sei se o primeiro, mas o principal trabalho é esse agora com o Figueirense. E foi ruim. Assim, não é um cara que vai chegar
vai cobrar ali jogadores e jogadores vai se intimidar ou vai baixar a cabeça para ele, porque é um cara sem currículo. Num elenco de jogadores que tem mais currículo que ele. Isso de ter sido do futebol ou não, para mim não é irrelevante, mas tem que ter mostrado já trabalho no futebol. Ou ser alguém que o Sport lança, como o Guilherme era. Guilherme não tinha experiência nenhuma e foi lançado. Mas assim, para trazer de fora como um cara que é para ajudar, que é para dar aquele up, para mudar a situação, eu acho que tinha que ser alguém de mais peso, que não foi. Então, tem meu apoio aí, pois todo mundo que chega no Sport eu apoio, mas eu acho que ele não vai mudar nada no Sport. Ia falar um pouco de Antônio Oliveira, mas o vídeo iria ficar longo, então não irei falar dele aqui nesse vídeo. Vou falar apenas dos resultados que tiveram até o momento na Copa do Brasil. Já tivemos aí 4 jogos, né? E já tem classificados aí para a próxima fase, que é a 8ª de final. Na 8ª tem o sorteio, né? Então, primeiro aí, não na sequência de horário, mas o primeiro que eu vou citar é o Vasco. Vasco que vem num ano muito ruim. A gente que perdeu do Vasco lá, perdemos jogando melhor que o Vasco. Vasco passou uma sequência aí de 9 jogos sem vencer. Venceu o último agora para o Fortaleza, 3-0 em casa. Sabemos que o Vasco é forte em casa e o Fortaleza é outro que não vem apresentando um bom ano. E o Vasco jogou em casa contra o Operário. Jurava que o Vasco ia vencer e não venceu. O jogo foi 1-1 e o Vasco foi vitorioso nos pênaltis, vencendo por 7-6. Então o Vasco aí está classificado para a próxima fase. E junto dele, o Atlético Paranaense também, que tinha empatado fora contra o Brusque em 0-0. E no jogo em casa venceu por 1-0 e também se classificou no jogo de ontem. Então, Atlético Paranaense aí classificado para a próxima fase também. O outro venceu um conterrâneo aqui nosso. O São Paulo, que tinha vencido no Morumbi por 2-1, venceu nos aflitos novamente pelo placar de 2-1 e o Timbuzinho deu tchau. Vai agora ficar aí só com o Campeonato Brasileiro da Série C e São Paulo tá classificado. O ruim é que Vasco a gente já jogou, São Paulo a gente já jogou, então são times que estão passando, mas que pro Sport é indiferente. Outro time que passou, e esse aí sim já é mais relevante, porque o Sport ainda não pegou, e é um time que está na zona, então quanto mais tiver seu calendário cheio é melhor para o Sport, porque divide as atenções, é o Grêmio. Quer dizer, não, Grêmio foi eliminado. Já estou eu aqui dando gafe. Grêmio aumenta a sua crise. Repetindo, Grêmio aumenta a sua crise. Foi eliminado para o CSA em pleno Porto Alegre. Ele que tinha perdido fora de casa por 3-2, empatou em casa em 0-0 e tá eliminado o Grêmio. E aí, o primeiro nordestino classificado para as 8ª de final da Copa do Brasil 2025. Parabéns aí ao CSA, honrando aí o futebol do Nordeste. Fica aqui toda a minha torcida para ir longe. Não vai ganhar o título, porque título da Copa do Brasil, sendo nordestino, só o maior do Nordeste tem. Mas muito feliz aí com essa classificação. Vai ganhar aqui um dinheirinho bom para os cofres e conseguir aí nessa janela, quem sabe, usar esse dinheiro para fortalecer um pouco aí a equipe. Então,
São essas aí a atualização do dia. No futebol em si do esporte não tem novidade, segue treinando para o próximo jogo que vai ser contra o Internacional fora de casa. Internacional esse que joga hoje contra o Maracanã do Ceará. O primeiro jogo foi no Beira-Rio, onde eles venceram por 1-0. Então, jogam pelo empate lá no Ceará. Viagem longa aí do Inter, né? Sai de Porto Alegre, vai para o Ceará, vai voltar para Porto Alegre para depois ir para Recife para enfrentar o Sport no domingo. Lembrando que no meio da próxima semana vão enfrentar também o Bahia em casa, valendo classificação para as oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Então, é isso e pelo esporte tudo.